Bem-vindo ao canal Louco pelo Fla. Hoje nós vamos ver a repercussão da mídia na vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda. Siga, compartilha, deixe seu like e comente, é muito importante para o canal. Vamos deixar os créditos para o canal Jovem Pan Esportes. A atuação foi boa, muito boa, né? Considerando que é uma pré-temporada, o primeiro jogo desse time, né, oficial. O time jogou metade uma equipe, outra metade outra equipe contra o São Paulo no domingo. Agora foi um jogo valendo 3 pontos. Volta Redonda subiu, né, para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, do Rio de Janeiro dos pequenos. Hoje é o time mais bem colocado aí, né, nos campeonatos nacionais, né? Na segunda divisão. Costuma montar boas equipes. E ontem, assim, o primeiro tempo foi um negócio assim, impressionante. O Volta Redonda não conseguia passar do meio campo praticamente, não finalizou no primeiro tempo, não conseguiu finalizar. Então o Flamengo teve um jogo assim, de muita intensidade, pressão alta, recuperando várias vezes a bola no campo de ataque, pecando nas finalizações, pode finalizar mais, demorou a fazer o primeiro gol, acabou marcando no final do primeiro tempo, ampliou no início do segundo. Mas foi um bom jogo, foi um jogo interessante e vai ficando claro ali o que deseja o técnico, né? O que o Felipe Luiz pretende. É um time com muita circulação de bola, um time com jogadores alternando posição, mudando bastante, muita mobilidade no ataque e com muita qualidade a partir do campo de defesa, né? Por isso que ele queria zagueiros com mais qualidade de passe. Então foi um primeiro teste bem interessante esse que o Flamengo apresentou no sábado. Para começar com o pé direito aí, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 2-0, é a segunda vitória do Flamengo no campeonato estadual. Fábio Piperno, porque começou o ano, pelo menos no Campeonato Carioca, e a tabela parecia até invertida, né? Porque o Flamengo chegou a ser o penúltimo colocado. Agora vai somando seus pontos, vai colocando o time principal para jogar, o time do Felipe Luiz, e tem muita expectativa em cima dessa temporada 25 do Flamengo, Piperno. Claro, a expectativa é justa e não há também por que querer precipitar as coisas, né? O Flamengo optou por uma outra forma de pré-temporada agora. Então, escalou times mais do que alternativos, né? Nessas rodadas iniciais, e tá tudo certo. Quer dizer, o Flamengo vai atropelar, na maioria dos seus jogos, no Campeonato Carioca. À medida que o tempo passa, o time ganha mais ritmo, né? O que é natural. O Flamengo vai jogar cada vez melhor, né? Então, e é também um time, por exemplo, mais pronto que o Botafogo, que mexeu muito, que o próprio Fluminense, que está trocando peças, não sabe nem se vai manter alguns dos seus melhores jogadores, muito mais time, claro, do que o Vasco. Então, a não ser que aconteça alguma coisa muito anormal, o Flamengo é muito favorito para ganhar o campeonato, né? E vai sim jogar cada vez melhor. Pode acontecer daqui a pouco o Botafogo encaixar mais algumas contratações, porque a gente não sabe o que se passa pela cabeça do Textor, mas também não vamos esquecer que nos 2 últimos campeonatos cariocas o Botafogo nem chegou às semifinais. Então também veja, difícil hoje fazer uma aposta segura nesse sentido. E eu acho que o Flamengo é muito mais favorito até do que foi nos campeonatos anteriores. Bora ouvir o Felipe Luiz, a avaliação que ele fez desse time do Flamengo. Na sequência, vou passar a bola para o Flávio Prado comentar o que foi essa estreia, né, do grupo principal do Flamengo, na estreia dos titulares nessa temporada 2025. Com a palavra aqui no Canelada, o Felipe Luiz, ele fala e você acompanha aqui na Jovem Pan. A gente já vai conferir a palavra do Felipe Luiz. Antes, então, a gente pode passar a bola aqui para o Flávio Prado. Já está no ponto, Felipe Luiz. Agora sim, o Felipe Luiz fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan a avaliação do técnico do Flamengo depois dessa vitória contra o Volta Redonda. Primeiro foi um grande jogo, onde os jogadores tiveram uma atitude excepcional. A torcida aqui em Brasília sempre nos recebe muito bem. E fiquei muito feliz pela obediência tática dos jogadores, pela consciência tática deles também. É um momento de entender, de apoiar, vir no jogo apoiado, fizeram isso à perfeição. As variações, elas acontecem muitas vezes porque são jogadores muito polivalentes, versáteis, e conseguem se adaptar a qualquer tipo de jogo e de pressão, né? Então elas vão acontecendo durante o jogo. O Volta Redonda também foi se adaptando durante o jogo e a gente conseguiu atacar bem contra a linha de 4, contra a linha de 5 e
Foi um jogo bem sólido da nossa equipe. Eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida de que nós temos o melhor elenco da América. E já falei para vocês em outras entrevistas e volto a repetir, esse é o melhor elenco, tem os melhores jogadores, eu acredito nisso e eu falo para eles, porque não falo para tentar puxar o saco de ninguém, senão porque é o que eu penso. E se esse time não jogar, é culpa minha. E eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque é o melhor time. Agora, vamos ganhar sempre? Não vamos ganhar sempre. Vamos conseguir pressionar todos os adversários? Não vamos conseguir pressionar todos os adversários, mas a intenção é essa, é pressionar sempre, é ser protagonista do jogo e tentar fazer um jogo de imposição o tempo todo. Ok? Aí, Flávio, a palavra do Felipe Luiz sem papas na língua, né? E já foi direto. Temos o melhor elenco da América e se esse time não jogar, a culpa é minha. Palavras do Felipe Luiz, Flávio. Concordo com ele, concordo. Acho que o Flamengo tem tudo para voltar, para retomar. O Felipe tem um começo de carreira excelente, está gostoso de ver o Flamengo jogar. E ontem foi muito fácil, foi muito tranquilo. Acho que a gente não dá para ver tudo uma vez, né? Mas a gente vê os melhores momentos, dá para ver que o time está solto, está à vontade. E jogando assim, não tem para ninguém. É disparadamente o favorito do Campeonato Carioca. Bem, bastante folga. O Piperno falou do Botafogo. Será que o Botafogo vai disputar? O Botafogo sumiu. Botafogo sumiu. Só ouço falar ex-jogador do Botafogo, ex-jogador do Botafogo, não tem treinador. Quando eu ouvo falar do dono, ele está lá na França. O Botafogo não desistiu, não, né? Ele vai continuar, né? Deve disputar. Então, mas não acho que um time que não tem nem treinador, pô. Como é que vai encarar esse time? Não acho. O Flamengo é muito favorito. O Botafogo é um desses times, né? Que a gente tem muito mais dúvidas do que vai ser esse 2025 do que propriamente certeza, né? O Botafogo reúne muito mais dúvida do que certeza para a temporada, porque nem técnico tem, jogadores deixaram a equipe do Glorioso e fica esse questionamento do que vai ser o ano do atual campeão da Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Agora, falando do Flamengo, o Felipe Luiz também foi questionado sobre as participações do Pablo, do Carlinhos, né? Nem relacionado eles foram, de alguns jogadores aí, Lohan também, e ele colocou a responsabilidade, disse que é o Boto que tem que responder sobre o assunto, a diretoria do Flamengo, a informação que foi passada pelo Vampeta. E aqui é programa de informação, o Vampeta soltou logo, né? O Carlinhos está a caminho do Vitória, e aí o Vene Casagrande deu os detalhes, vai por empréstimo, Carlinhos deixando o Flamengo rumo ao Vitória. E o Felipe Luiz, Mauro, tá aí, dizendo que o Flamengo tem o melhor elenco da América. E que se esse time, de repente, não for pra frente, não jogar bem, a responsabilidade é toda dele. Ele sabe o elenco e o potencial que tem esse time do Flamengo. De certa forma, sim, né? Os jogadores são bons, o técnico tem a tarefa de fazer o time funcionar. Geralmente os técnicos não falam isso, né? E ele acabou colocando sobre seus ombros uma responsabilidade que é inerente ao trabalho dele também, né? A gente tem a palavra do Felipe Luiz sobre o planejamento do Flamengo. Ele colocou aí a responsabilidade para o José Boto, né, novo diretor de futebol, que chegou esse ano aí para integrar a equipe do Flamengo, a diretoria do Mengão. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Ele fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Bom, primeiro dizer que esse é um assunto exclusivamente da diretoria, né? Claro que eu tenho opinião nesse assunto, mas é um assunto que o Boto vai poder responder para vocês. Eu tô com o grupo aqui que participou da pré-temporada inteira comigo, que bebeu da água do conteúdo que eu passei para eles. Tiveram essa imersão desses 9 dias com treinos, com vídeos, com correções. Então é um grupo que está na frente, né? Que partiu na frente nesse ponto, nesse quesito tático, que é uma coisa que eu prezo muito. É inegociável que os jogadores façam e cumpram as suas funções, as que eu peço para eles. Então, esses jogadores não estiveram comigo e a partir daí a diretoria com certeza vai se reunir, vai conversar e vai conversar comigo também para a gente tomar a decisão do que vai ser deles. Eles são jogadores do Flamengo, enquanto eles são jogadores do Flamengo, eles têm tem todo, como é que eu falo, o direito de estar com a gente aqui, participar do grupo, mas isso aí é um assunto totalmente do Boto, tá? Aí, colocou nas mãos do Boto e da diretoria do Flamengo o Carlinhos, a informação foi passada pelo Vene Casagrande, que já tinha sido adiantado pelo Vampeta, né? O Vampeta trouxe aqui, ainda no bate-pronto, no Canelada da Jovem Pan, que o Carlinhos estava de saída do Flamengo a caminho do Vitória. Vai por empréstimo.
o Vitória vai arcar com 100% dos vencimentos do jogador e tem a opção de compra em R$4,5 milhões de reais. Eu acho até um bom negócio para todo mundo, para o Carlinhos, para o Flamengo, para o Vitória. Quem sabe lá pode ter até mais espaço, não é, Flávio? Jogador que foi muito criticado aí pela sua passagem no Flamengo. Tem uma imagem de cult que se faz muito sobre um saquinho de pipoca. Diz assim, saquinho de pipoca no parquinho perto da sua casa, R$5. O mesmo saquinho de pipoca no circo, R$15. O mesmo saquinho de pipoca numa sessão de cinema, R$50. É o mesmo saquinho de pipoca. Só que ele está mal encaixado, dependendo de onde estiver. Se você vender no parquinho por R$50, você não vai vender. Né? Mas no cinema você vende. O cara está embalado e tal. Mesma coisa. O Carlinhos, ele era o saquinho de pipoca do parquinho no cinema. Tá fora do lugar. Ele é um jogador útil dentro de um determinado nível de time no qual o Flamengo não se encaixa. O Flamengo exige um outro tipo de jogador, de um outro nível de qualidade. O Vitória é um time que ele pode dar certo, sim. Porque o Vitória tem menos dinheiro, tem menos cobrança. É normal. Sem desmerecer nada. O Vitória, ele fez muito bom trabalho ano passado. Aliás, eu volto a falar, o Carpini fez trabalho melhor que o Zubeldia. Ele salvou o Vitória e o Zubeldia não fez nada aqui. São Paulo trocou um pelo outro e o trabalho do Carpini foi bem melhor lá. Então foi digno, tá tudo certinho, tá lutando para sobreviver. Então o Carlinhos cabe nesse tipo de time com orçamento médio. Num time como o Flamengo é mais difícil, o grau de cobrança é muito alto. A exigência é muito alta. Os salários são mais altos e a exigência é maior. Então acho que agora o saquinho de pipoca está assim, enquadrando certinho onde ele tem que estar. Do jeitinho que ele vai ser valorizado, do jeitinho que ele vai ser útil, do jeitinho que ele tem que ser. Então, para mim, acho que vai ser bom para todo mundo, como alguém disse aqui. Pedro, né? É bom para todo mundo. O Flamengo, ele não vai ter lugar no Flamengo. Quando entrar, vai ser desmerecido, porque ele não tem o nível médio dos jogadores do Flamengo. E no Vitória, pode ser que faça gol. O Alejandro lá não fez gol, não foi artilheiro do campeonato? Pode ser que o Carlinhos é mais ou menos igual, mas desse mesmo nível. Você prepara o time, faz jogadas de contra-ataque, mete uma bola alta. Ele não é um péssimo. Recupera o investimento também, né, Flávio? O Diniz... não foi assim aquele jogador caro pro Flamengo, né? E ainda o Flamengo ganha uma grana ali com essa negociação. Fala uma coisa. Se for exercida, é claro, a opção de compra. O Diniz fala uma coisa que é interessante. O cara chegar até onde ele chegou, ele não pode ser péssimo. A única coisa, quando o Fluminense contratou o Thiago Santos, que fizeram aquele fuzueto, ele falou: ele não tem o nível de outros jogadores, mas péssimo não é. O cara passou por uma triagem, por uma série de situações. É o caso do Carlinhos. Não servia e não serve pro Flamengo. É muito pro caminhãozinho dele. Mas ele pode ser muito útil jogando numa equipe com menos exigência, com menos estrutura e com mais paciência, que pode ter um jogador desse nível, sendo até o cara que vai ser o salvador da pátria. Eu vejo nele hoje, tudo isso que você falou, o Gustavo quando foi pro Corinthians. O Gustavo veio lá do Criciúma, tinha jogado aqui na Grande São Paulo, um time pequeno aqui. O Carlinhos, um ano atrás, ele era jogador do Nova Iguaçu, depois de ter perambulado por times que até semi-profissionais, né? Então, veja, hoje ele vai para um outro time de Série A. Se ele olhar para trás, fala, puxa vida, um ano e pouco atrás, eu estava vagando por aí, times que nem tinham divisão de Campeonato Brasileiro. Hoje eu vou jogar de novo em um time de Série A. O Gustavo, hoje, por exemplo, ele joga num time da China. Foi até, acho que o artilheiro lá. Tá ganhando dinheirinho dele, tá se vendo, tá tudo certo. Outro padrão de vida e tal, quando encerrar a carreira. O Carlinhos passou por dificuldades e certamente, se aproveitar bem mais essa outra chance, entra num outro patamar de vida. Ótimo para ele, que seja muito feliz e eu acho que foi realmente um negócio que pode funcionar para todo mundo. O Flamengo não vai mais ter o seu elenco um jogador criticado. O Flamengo, o Vitória vai ter o jogador que ele queria e o Carlinhos vai continuar jogando em um time de Série A. E o Flamengo que entrou em campo ontem com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Plata, Michael e Bruno Henrique. E até nesse tema Carlinhos, Mauro, o Carlinhos está de saída do Flamengo, o Pedro vai demorar um pouquinho para voltar, o Gabigol saiu do Flamengo e foi pro Cruzeiro, o Flamengo trouxe o Juninho, né? Juninho que também ganhou oportunidade ontem, saindo do banco de reservas.
E na sexta-feira a gente estava comentando uma informação de mercado que o Atlético está interessado, fez proposta pelo Bruno Henrique, mas o Flamengo não quer negociar de jeito nenhum, né? Será que o Bruno Henrique pode se reinventar, talvez como esse centroavante, numa função, não sei, pode ser até um falso 9, de repente, pela velocidade, né? Jogador que quando vem de trás e coloca na frente é muito difícil conseguir, de alguma forma, igualar o Bruno Henrique na arrancada, na velocidade. Queria que você falasse dessa posição de centroavante, no ano passado tão criticada, né? Tão questionada no Flamengo, e já começa esse ano com o Juninho, com o Bruno Henrique, né? E sem o Pedro, que é o grande protagonista, né? O grande 9 do Flamengo, Mauro. Ele ontem jogou com Plata, Michael e Bruno Henrique, mais até como centroavante. E imagino o que ele vai fazer. Ele vai jogar com Juninho e Bruno Henrique se revezando ali na função. São jogadores de movimentação, não são como o Pedro, que é um homem mais de área, de presença na área, né? E quando o Pedro voltar, ele vai, imagino eu, tentar fazer com que o Pedro aprimore mais ainda algo que ele melhorou bastante, que é a participação do jogo sem bola. O Pedro melhorou muito nesse quesito na temporada passada, antes da lesão, evidentemente. Porque aí com o poder de finalização, a presença dele na área, não dá para abrir mão do Pedro, evidentemente. É o melhor atacante, na minha opinião, da América do Sul. Então, acho que a tendência é essa. Bruno Henrique e Juninho vão ser os caras que ele vai utilizar nessa função. Para o lado, ele tem ainda o Luiz Araújo e o Cebolinha, né, que estão voltando de contusão. Além dos que jogaram ontem, Michael e Plata. Tem vários jogadores para os lados de campo. Então, acho que a tendência é essa. Não significa que o Bruno Henrique não possa receber uma bola em velocidade, não pode. Mas a tendência é ele ser mais utilizado, creio eu, como centroavante. Ele até tentou Alcaraz como falso 9 contra o São Paulo no primeiro tempo. O Bruno jogou na ponta esquerda. E ontem não. Ontem ele já mudou. Mas eles trocam muito de posição. O Michael apareceu pela direita, o Plata circulou pelo outro lado do campo. Então, é uma questão mais de ritmo, entrosamento, entendimento do que o técnico pretende para a coisa e tentar fazer a coisa funcionar, né? E sobre o Atlético Mineiro, na semana passada eu conversei com uma pessoa que trabalha com o Bruno Henrique, né, e falou que não tinha nenhum avanço, nada. Na verdade, esse negócio está muito mais no noticiário em Belo Horizonte do que no mundo real. Essa história de Bruno Henrique no Atlético Mineiro. Eu acho muito pouco provável que aconteça alguma coisa, a não ser que o Atlético fizesse uma proposta financeira para o Flamengo excelente. E pelo que eu entendi, o Atlético está disposto a oferecer mais dinheiro e contrato mais longo ao jogador. Mas ele tem contrato com o Flamengo, não vai sair de graça. E aí, vai pagar uma multa elevada? O Atlético vendeu agora o Paulinho, contratou o Júnior Santos. Será que vai fazer um investimento? Não sei. Acho improvável. Pelo que a gente sabe, né, do que seria a intenção do Atlético.